Oi, gente! Nestes tempos, fomos todos contaminados pela velocidade e a afetação dos canais tecnológicos e das redes sociais. Sim, afetação. Um brilho imediato de fama explode no ar, provocado nas redes por esses seres opinadores diletantes com seus sites e blogs pessoais. Veja bem, com o claro arrefecimento da força da imprensa cultural nos jornais impressos, perdeu-se bastante da conexão entre a crítica e a sociedade. Em vez disso, nesse perigoso e avassalador jogo digital de vaidades, o que resta são incontáveis blogs e sites em que cada um inventa uma premiação ao seu próprio jeito e gosto. Prêmio isso, prêmio aquilo, até caneca virou troféu. E daí? Está no ar a terceira edição do meu Troféu Caneca Pecinha é a Vovozinha aos melhores do Teatro Infanto-Juvenil de 2024 nos palcos da cidade de São Paulo. Achou que eu fui exagerado no prólogo que você acabou de ouvir? É que eu quis começar a noite lhes propondo essa reflexão. Vaidade, ego, fama relâmpago, opiniões a rodo. Mas, de toda forma, eu não me encaixo nessa onda. Opinador, diletante, eu? A palavra diletante implica uma frivolidade, significa prazer sem profissionalismo, uma ausência de comprometimento sério. Acabo de completar 35 anos de comprometimento bem sério com o exercício da crítica teatral de censura livre. Faço o troféu que eu quiser fazer e quem quiser que me siga. Já tenho da classe teatral, do público e dos jornalistas o respeito necessário que me ampara e me garante opinar o quanto eu desejar opinar. Nesses 35 anos, as manifestações de aprovação a tudo o que eu faço e escrevo são infinitamente maiores do que a inveja dos poucos haters. Ademais, quando chega um fim de ano, eu quero mesmo registrar o que de melhor eu vi nos palcos nos 12 meses que se passaram. Era uma prática saudável do jornalismo cultural fazer esses balanços. Sou dessa geração. Eu poderia só escrever um textão e publicar no site, como tanto eu já fiz. Mas pela terceira vez, decidi fazer o meu balanço anual neste formato de reconhecimento online. É só um outro jeito de contribuir com o registro histórico de uma arte efêmera. Confesso que eu já quis parar depois da primeira edição, depois eu quis parar na segunda edição, mas o apoio foi tanto, o acolhimento da caneca foi quase tão unânime que cá estou eu para a terceira edição. Cai fora, seu hater, com sua invejinha cínica. Eu quero só leveza e suavidade. Vamos juntos, queridos incentivadores? A noite das canecas da vovozinha vai começar. Pelo terceiro ano consecutivo, com muito orgulho.
Relembre quem ganhou nos anos anteriores. Olha aí. Como sempre eu digo, o que faremos aqui não será uma premiação, mas uma celebração. Uma celebração do meu afeto pelo teatro infanto-juvenil. Será, portanto, a minha noite de aplausos a todos vocês que ocuparam os palcos na cidade de São Paulo em 2024, retratando e entretendo as infâncias. O troféu caneca Pecinha é a vovozinha, sou eu. Esta caneca sou eu. Não houve uma comissão julgadora, por isso causaria uma espécie de estranhamento falar em premiação. E desde já relembro a vocês, toda a lista de destaques esquece de alguém. Lamento muito se eu não vi justamente o seu espetáculo, fiz o que eu pude. E mesmo sabendo que as injustiças e as falhas são inevitáveis, decidi insistir mais um ano na ideia do troféu caneca. O que importa é que eu vou inundar vocês de adjetivos e empolgações. E daí? Porque eu sou assim. Goste quem gostar. Inventei esse formato de 10 destaques, 10 finalistas, que hoje viram 3 contemplados em cada categoria. 3 canecas para atores, 3 para as atrizes, 3 para diretores, e cenógrafos, e figurinistas, e iluminadores, e 3 trilhas sonoras, e 3 dramaturgias. E, por fim, os 3 melhores espetáculos do ano de 2024 para crianças, na minha modesta opinião. Bem, nem tão modesta assim. O que precisa ficar bem claro, mais uma vez, é que se trata de um crítico e seu gosto pessoal. Pronto, é só isso. Cada um que dê a isso o peso que quiser. O chat está aberto para a gente ir conversando o tempo todo. Aproveite também para se inscrever neste canal. Fique comigo nesta festa online. Antes, eu quero lamentar profundamente o ato arbitrário e violento das máquinas governamentais municipais que literalmente puseram abaixo o lendário e histórico Teatro Vento Forte no Parque do Povo, em São Paulo. A que ponto chegamos? Não podemos falar esta noite toda de teatro para crianças sem lembrar disso, dessa barbárie, dessa barbaridade, dessa ignorância dos mandantes, dessa falta de sensibilidade. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Um espaço que deveria ser cultuado, perpetuado, multiplicado por tudo que ele representou, por tudo que ele ainda poderia se transformar como reduto de arte, de afeto, como um barquinho espalhando lenços e ventos para diversas gerações. Que lastimável! Para sempre Ilo Krugli. A arte deveria ser, e ainda não é,
para todas as crianças, todos os jovens, todas as comunidades, que ela não é só interessante, agradável, emocionante, ela faz evoluir o ser humano. Que essa situação, de alguma forma, se reverta com o apoio de todos nós, que entendemos o valor da memória teatral e que prezamos por essa arte maior, feita para menores. E depois desse lamento tão urgente, eu quero aproveitar para fazer aqui 3 louvores a 3 iniciativas que muito me tocaram recentemente no Teatro para Crianças e Jovens. Não ganharão canecas, mas eu não posso deixar de louvar aqui essas 3 empreitadas tão grandiosas. Uma delas aconteceu em setembro, durante a 18ª edição do Festival Internacional Paideia de Teatro em São Paulo. Fiquei fascinado pela ideia das mesas de intercâmbio de experiências, com a mediação do grande Amaury Falsetti. Foi um espaço de troca e diálogo entre os grupos que já frequentam o festival há muitos anos e os artistas que estavam presentes ali pela primeira vez. Um grupo como o Teatro da Pedra de Minas Gerais, por exemplo, encenou para a plateia o seu processo de criação de um espetáculo. Que brilhante e proveitosa ideia é essa de avançar na forma de realização de mesas de debates. Parabéns, Paideia. Eu precisava incluir isso neste balanço de hoje. Foi lindo. A segunda menção, que eu não posso deixar de fazer aqui, sabe qual é? Em junho, julho e agosto, o Sesc Santo Amaro realizou a mostra Somos Tão Jovens, com nada menos do que 5 espetáculos de 5 grupos diferentes, todos eles destinados ao público de adolescentes e jovens. Coisa rara uma mostra assim. Como foi importante ver esse panorama de teatro jovem abordando questões como desmonte da educação no país, as mudanças do nosso corpo, as preocupações com o futuro, as descobertas amorosas, as questões de gênero, as inquietações existenciais, o mundo digital, a rebeldia social. Parabéns, Sesc Santo Amaro, por essa iniciativa. Que venham outras. O teatro jovem existe. A terceira iniciativa, que merece muito meu louvor de crítico, veio da Companhia Articularte, que realizou a peça e o projeto Desfábulas Cantadas, aproximando Esopo e La Fontaine dos mitos e lendas brasileiros, como Curupira e Saci. Não só isso, como parte do projeto, eles realizaram conversas online em torno dos temas dessas fábulas, que atravessam séculos, trazendo o foco para o universo do público PCD, pessoas com deficiência. Como as fábulas da cigarra e da formiga, ou do leão e do ratinho, chegam ao mundo diverso das PCDs. Essa preocupação em criar eventos que renovam de forma criativa a rubrica acessibilidade nos editais é extremamente válida e urgente. Parabéns, Articularte! Foi incrível também ver isso acontecer em 2024 e neste início de 2025. Dito isso, vamos começar a festa! Vai começar, vai começar, vai começar. Chama meu nome. Vai começar, vai começar, vai começar. Chama meu nome, pô. Vamos começar pelos trilheiros, a turma da música. Melhor trilha sonora. Os 10 finalistas são A Evolução dos Bichos, Wesley Salatiel. A História Sem Fim, Marcelo Pellegrini. A Incrível Viagem do Quintal, Fernanda Maia. Vai começar
A Menina do Candeeiro, Dani Munafó. Dinossauros do Brasil, Ricardo Prado. Mundo Suassuna, Renata Rosa. Black Power Jaquim, William Paiva. Vem menino, vem menina, branco e amarelo. O Perilda Cai no Choro, Chico Macedo. Trilha para as Estrelas, Morris. Repassando a lista da viagem. Vitalino, Teu Nome no Barro, Walter Silva. Carrego em minhas mãos minhas histórias. Vamos lá! A primeira caneca troféu vai para ele que teve de preencher de sons retumbantes e grandiosos uma aventura que nasceu como literatura, depois virou um filme emblemático e, inevitavelmente, tinha de ir parar também nos palcos. Marcelo Pellegrini, a caneca é sua. O que você fez com A História Sem Fim é coisa de mestre. Uma sinfonia para a saudade que o filho órfão sente da mãe. Segunda caneca de trilha sonora. Esta peça já começava nos saguões do teatro por onde passava, com todo mundo dançando. A pesquisa musical se baseou na cultura popular do nosso Sudeste, incluindo jongo e congado. Estou falando de A Menina do Candeeiro. A musicista e educadora Daniela Munafó embarcou com toda a sua criatividade na proposta de transformar música em dramaturgia. E conseguiu. As letras das canções foram fundamentais para que a menina protagonista entendesse as dicas até encontrar a luz do seu candeeiro. Uma caneca para você, Dani Munafó. E lá vamos nós para a terceira caneca de trilha sonora. Vai para um veterano, um consagrado, um cara que transita há tempos pelos espetáculos infantis e sempre com uma desenvoltura merecedora de prêmios. Morris, mais uma caneca para você. Trilha para as Estrelas, que tem canções deliciosas, letras divertidas, ritmos contagiantes. Puro acerto. Parabéns aos três. Gente, isso aí não é de ordem de classificação não, tá? São 3 destaques do mesmo peso. Próxima categoria. Uau! Melhor desenho de luz. Um show de luzes a serviço de cada história contada. Vamos então relembrar dos indicados. Alê Muniz, O Sapateiro Russo. Ana Mathieu, Vitalino, Teu Nome no Barro. Marisa Bentivenha, Memorável, Histórias Notáveis. Osvaldo Gabrielli, As Pedras de Javier. Ricardo Silva, Joana e o Príncipe Silencioso. Rodrigo Belay, Azul. Rodrigo Belladonna, Mundo Suassuna. Rogério Modesto, Pepé e Carmela. Túlio Pezzoni, A Incrível Viagem do Quintal. E Wagner Freire, História Sem Fim.
fera. Primeira caneca iluminada. Um conto dentro de outro conto, dentro de uma história, e outra, e outra, e outra. Ele teve de se virar para caracterizar cada fase da peça com um tipo de luz marcante. Uma peça sobre memórias. E a luz desenhou cada espaço com cores e volumes. A primeira caneca é sua, Ricardo Silva, por Joana e o Príncipe Silencioso. Parabéns! Segunda caneca de luz vai para Rodrigo Belay, pelas filigranas de precisão com que você impregnou o palco do espetáculo Azul, outra atração cheia de camadas narrativas e passagens de tempo. Belay iluminou bonecos e elenco com cuidados de craque. Show! E a última caneca de desenho de luz vai para esse mestre gigante, precioso profissional, que brilha a cada novo espetáculo. Em A História Sem Fim, a luz precisava ser fantasiosa, enigmática, mítica, acolhedora e inspiradora. Wagner Freire tirou de letra, como sempre. Foi lindo, mestre. Parabéns, Wagner Freire. Agora os três juntos. Aplausos, minha gente. Seguindo, melhor cenografia. Agora, os arquitetos da cena, os construtores de mundos, os engenheiros da ambientação. Os 10 finalistas são Acuã Patachó e Bruno Rudolph, A Concha. Cássio Brasil, O Sapateiro Russo. Enio Cunha, Heroínas na História. Juliana Pellegrini, A Menina do Candeeiro. Carla De Luca, Azul. Marco Lima, A História Sem Fim. Marisa Bentivenha, Memorável, Histórias Notáveis. Ricardo Garanhani, Tistu, o Menino do Dedo Verde. Vanderlei Wagner, De Mãos Dadas com a Minha Irmã. E Zé Valdir Albuquerque, Mundo Suassuna. Quem leva a primeira caneca troféu? Ele foi sagaz ao criar uma estrutura cenográfica giratória baseada nas carroças e palcos mambembes da Idade Média. O sapateiro russo talvez não tivesse a força que tem, não fosse sua cenografia engenhosa, compacta e misteriosa. A caneca é sua, Cássio Brasil. Segundo cenário escolhido, azul. Carla De Luca foi brilhante no uso de tablados e de outras estruturas que fizeram a história de uma família especial passear por diversos ambientes, incluindo um passeio pela praia. A presença imponente de um grande relógio de parede também fez toda a diferença nesse verdadeiro microcosmo de criatividade que foi azul. Mais uma vez você foi magnífica, Carla De Luca. Bem, e agora ele,
O cenógrafo, o artista múltiplo, versátil, completo. Viajamos literalmente dentro de um livro em A História Sem Fim, com todo tipo de invencionices cenográficas possíveis. As milhares de letras de uma história consagrada, traduzidas em cenas de arrepiar de lindas. Cinematográficas, se isso for elogio. Magnéticas, arrebatadoras, impactantes. Marco Lima, você é força criativa, a toda prova, sempre. Mais uma modesta caneca na sua estante de glórias merecidas. E muitas palmas para esse trio incrível de melhores cenógrafos de 2024. Está gostando da nossa transmissão? Escreva para nós nos comentários. E agora chega a vez da segunda pele. Melhor figurino. Vamos aos indicados. Cássio Brasil, o sapateiro russo. Cristiane Galvão, a evolução dos bichos. Edson Braga E Sônia Uchiyama. a incrível viagem do quintal. Fábio Namatami, a história sem fim. Felipe Cruz e Elaine Busato, Vitalino, teu nome no barro. Fernanda Schaberli, a menina do candeeiro. Carla De Luca, a princesa e o sapo. Marcela Donato, a corda. Marcos Valadão, a jornada em busca do pássaro azul. E Paula De Paoli, sinta o cheiro do mar. Primeira caneca. Não é de hoje que esta atriz assume com muita competência a função de figurinista das peças de que participa e cada vez mais é convidada a criar as roupas mesmo sem estar no elenco. Em A Evolução dos Bichos, Cristiane Galvão deitou e rolou na caracterização dos animais. Fiquei impactado com o uso múltiplo e criativo que ela fez de gravatas, usando essa peça masculina de vestuário das mais variadas formas. Criatividade acima de qualquer suspeita. Parabéns, Cristiane Galvão. A segunda caneca vai para ele, que também domina o que faz, como poucos no circuito paulistano de teatro. Desta vez, abraçou com garra e afinco a missão de vestir os personagens míticos do imenso livro do alemão Michael Ende. Cada chapéu, cada capa, cada tecido que Fábio Namatami sobrepôs ao corpo dos atores ajudou a contar essa movimentada história de seres fabulosos. Uma história sem fim. Fez figurinos apoiados em uma linguagem oriental. Até num filtro ocre, ele pensou, para dar um clima assim meio cinematográfico no palco. Segura a caneca aí, Namatami. E o terceiro figurino em destaque, na opinião deste crítico, foi o que vestiu de alegria os palhaços acordadores de cidades do grupo Esparrama, na explosão de vida e cidadania que foi o magistral Acorda. Marcela Donato mostrou o sublime em cada detalhe, em cada bordado, em cada aplique, e fez tudo funcionar muito bem à luz do dia, por ser uma peça ao ar livre. Foi inesquecível, Marcela. Palmas para os 3 destaques de figurino.
Bola pra frente. Hora de escolher 3 textos que me impactaram no ano passado. Melhor dramaturgia. Recapitulemos os 10 incríveis indicados. Amanda Carneiro e equipe, Trilha para as Estrelas. Amaury Falsetti, Pepé e Carmela. Andrea Battitucci e Gustavo Bicalho, Azul. Bob Bach e Grupo Esparrama, Acorda. Carla Candiotto e Victor Mendes, A História Sem Fim. Fernanda Maia, A Incrível Viagem do Quintal. Marcelo Romagnoli, Mundo Suassuna. Osvaldo Gabrielli, As Pedras de Javier. Paulo Rogério Lopes e Simone Grande, Joana e o Príncipe Silencioso. E Estela Tobar, Sinta o Cheiro do Mar. A primeira caneca de dramaturgia. Que honra poder entregar uma caneca para ele, que há anos me encanta com seus textos sempre sensíveis, abrangentes e necessários. Ele escreve com a alma e com uma delicadeza de poeta. Vai fundo em questões sociais, como a vida de crianças em situação de rua, por exemplo. Mas sem dedo em riste, nem militâncias cansativas. Ao contrário, Amaury Falsetti, da companhia Paideia, domina as palavras e os silêncios com uma desenvoltura emocionante. Em Pepé e Carmela, se esmerou no retrato da construção de uma amizade, tema sempre bem-vindo no teatro e na vida. Em peça de Amaury Falsetti, quem duvida da esperança? Próximo texto arrebatador. Azul, claro, o potente e consistente Azul, da companhia artesanal. Andrea Battitucci e Gustavo Bicalho, em dupla, foram de uma felicidade notável ao acertar em cheio no tom das tintas dessa história de uma família especial, em que uma irmãzinha sapeca tem de aprender a lidar com o tempo diferente do caçula da casa, um menino com transtorno do espectro autista. Ciúme, competição, ternura, autocrescimento. Cada momento dessa relação de irmãos aparece na peça com muito acerto e propriedade. Parabéns, autores, não menos do que brilhantes. Terceira caneca de dramaturgia. Um magnífico jogo de múltiplas histórias contadas umas depois das outras, ou mesmo concomitantemente ou ainda intercaladamente. Uma farra boa de narrativas interpostas, lançadas ao público de forma viva, dinâmica, fluente. O grau máximo de excelência dentro do chamado teatro narrativo. Foi o que conseguiram Paulo Rogério Lopes e Simone Grande em Joana e o Príncipe Silencioso, de As Meninas do Conto. Saí do teatro em estado de graça, pelo domínio impecável da narração de histórias. Parabéns, Paulinho e Simone, de novo juntos em outra pérola encantadora. Mais e mais aplausos para as 3 dramaturgias contempladas. E vamos prosseguindo com nossa afetiva celebração. Agora, aplaudindo os intérpretes, atores em papel principal ou coadjuvante que me cativaram e me emocionaram. Melhor ator. São os seguintes finalistas. Carlos Escher, o sapateiro russo. O fogão a lenha que aquecia estava apagando. Fábio Espósito, Mundo Suassuna. Eu sou Fábio Espósito, sou ator do espetáculo Mundo Suassuna. Jeff Bastos, Tistu, o menino do dedo verde. Joás Campos,
A Concha. Ai, 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 coitadinho. Ai, coitadinho. Jonathan Faria, A Princesa e o Sapo e A Incrível Viagem do Quintal. Rani Guerra, Acorda. Aqui é o Batatinha do Grupo Esparrama. Acorda, vem. Renato Ribeiro, Memorável. No México. Tata Oliveira, Azul. Tai Lopes, As Pedras de Javier. Javier sempre me dizia. E Tiago Amaral, A História Sem Fim. Sempre acho difícil escolher 3. Imagina se fosse só um. Vamos lá. Primeiro troféu Caneca de Ator. Ele demonstrou estofo brechtiano, portes de príncipe e de mendigo, verdade nos olhos e no corpo, oralidade de contador de histórias, jeito certo para lidar com objetos e até um certo rebolado de circo. Tudo isso se via em cena, num trabalho minucioso e dedicado. Estou falando de Carlos Escher, em O Sapateiro Russo. Parabéns, ator! Segunda caneca. Outro ator se esbaldou em 2024 no formato de monólogo. Fez e aconteceu, sozinho em cena, absoluto carismático. E mais ainda, talento, versatilidade, jogo de cintura, simpatia, segurança, credibilidade, excelente potencial vocal, com ritmo e cadência. Aplaudi de pé todas as facetas de Tai Lopes em As Pedras de Javier. E o terceiro ator? Bem, o que pode a saudade de uma mãe fazer com a infância de uma criança órfã em sua cama agarrada a um livro? Uma dor lancinante vira potência fantasiosa e ganha voos insuspeitados na trama de A História Sem Fim. Tiago Amaral, como um sensível garoto Bastian Balthazar Butz, faz o menos ser mais, criando uma composição potente sem exagerar na dose de lágrimas. Uma interpretação inesquecível e antológica. Glória máxima aos 3 atores. A vez delas, as atrizes. Melhor atriz. A força do feminino em arrebatamentos diversos. As finalistas são Andréia Bassiti, O Período Cai no Choro. Brenda Villatoro, Azul. Cecília Schuckmann, A Menina do Candeeiro. Elaine Busato, Vitalino, Teu Nome no Barro. Geni Cavalcante, Uma Boneca para Menitinha. Jackie Obrigon, O Retrato de Janete. Kio-san de Oliveira, O Black Power Jaquim. Lita Mogoff, Heroínas na História. Simone Grande, Joana e o Príncipe Silencioso. E Stella Tobar, Sinta o Cheiro do Mar. Mais uma vez, como foi difícil escolher só 3. Mas bora lá, quem mandou inventar essa celebração? Eu que lute. Primeira atriz, primeira caneca. Fico muito feliz em poder atribuir um dos destaques para um trabalho primoroso de interpretação ligada diretamente à manipulação de bonecos. O que essa atriz fez com uma boneca nas mãos, usando sua voz para dar vida e graça à personagem, foi absolutamente inesquecível para mim em 2024. Brenda Villatoro, de Azul, é a ganhadora da minha primeira caneca de atriz.
Que grande criação de intérprete! A menina Violeta, por Brenda, foi uma grata surpresa e se destaca com louvor na vasta galeria de personagens crianças que eu já vi nesses meus tantos anos de exercício da profissão. Obrigado, atriz! Segunda caneca de atriz. Como foi comovente ver o retrato de Janete com Jacques Obregon, sempre estelar, comemorando com esse monólogo de Marcelo Romagnoli os 30 anos de sua carreira e 12 de sua companhia, a Bendita. Que prazer imenso eu sinto, Jacques, em poder modestamente te homenagear aqui com essa caneca de afeto. Quantas e quantas personagens inesquecíveis você já fez, e eu efusivamente aplaudi. Tantas e tantas. Peço perdão a todos, mas vou ter a ousadia e a audácia de admitir agora que dentre todas essas canecas que hoje distribuo, essa, para Jacques Obregon, talvez seja a que mais me represente como crítico, a que mais me enche de satisfação ao entregar. Jacques, você é patrimônio, você é rainha absoluta, você é hors concours, fora de concurso. Que delícia ouvir por você as histórias de Maristela, uma veterana atriz em seu camarim, na companhia de sua única amiga, a Vespa Janete. Jacques Obregon, nesta peça, personificou a garra dos resistentes, dos resilientes, dos artistas que já começam a sofrer os efeitos do etarismo, mas nunca desistem. Não se foge do teatro. É um amor que se entranha. Jacques Obregon, você bem sabe, a pessoa é para o que nasce. Terceira caneca de atriz. Bem, e agora ela, outra grande, até no nome, fundadora de As Meninas do Conto, Simone Grande, também já me fez rir e chorar muitas vezes com suas composições sempre certeiras, carismáticas. Contar histórias é a sua vida. E o que mais é o teatro senão isso? Uma história após a outra. A delicadeza e, ao mesmo tempo, a firmeza com que Simone atuou em Joana e o Príncipe Silencioso coroam mais uma vez a carreira dessa atriz com muita propriedade. Ela se desdobra em múltiplas, na mesma peça, como sempre fez, aliás. O poder da oralidade, a cadência da narração, a emoção em cada gesto preciso, a vontade de passar a vida ouvindo Simone Grande recontando as fábulas milenares que explicam esse mistério que é viver. Parabéns, menina do conto! Hora de aplaudir as três, Brenda, Jacques e Simone. Que timaço de batutas vai entrar em cena agora? Olha isso! Melhor direção. Toda a minha reverência respeitosa ao trabalho de regência desses 10 finalistas que surgirão a seguir. Carla Candiotto, A História Sem Fim. Cássio Brasil, O Sapateiro Russo. Cecília Schuckmann, A Menina do Candeeiro. Cristiane Paoli Quito, Memorável, Histórias Notáveis. Eric Novinsky, Joana e o Príncipe Silencioso. Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves, Azul. Yarley Rangel, Acorda. Marcelo Romagnoli, Mundo Suassuna. Susana Aragão, Uma Boneca para Menitinha. E Thaís Medeiros, Trilha para as Estrelas.
Já que tenho de escolher, vamos ao primeiro. Digo, primeira. Por A História Sem Fim. Carla Candiotto. Um trabalho primoroso, rico, detalhista. Não é fácil encarar uma missão tão grande quanto a de fazer esse livro, tão cultuado, ganhar uma versão teatral depois de um filme tão conhecido e aclamado. A diretora foi brava. Mais uma vez, brilhante na direção de elenco. Mais uma vez, orquestrando cortejos inesquecíveis, lutas marciais atraentes, bonecos grandiosos, dando seu recado, tanto quanto atores e atrizes perseguindo a essência de um gesto curto e preciso. O grandioso e o introspectivo convivendo em harmonia cênica de arrepiar. Assim foi a direção de Carla Candiotto em A História Sem Fim. Vamos à segunda caneca de direção. Uma temática delicada que poderia facilmente cair no pieguismo fácil, a síndrome do espectro autista mexendo com a dinâmica de uma família. No antológico e vitorioso Azul, a dupla Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves também cuidou de tudo, de cada detalhe, para que o resultado final não fosse menos do que harmonioso e fluente. Manipulação de bonecos, uso narrativo da trilha sonora, elenco integrado. Tanto a dizer sobre Azul, graças à direção conjunta dessa dupla que dá vida e enche de amor uma companhia bem-sucedida, a artesanal Cia de Teatro. Durante todas as temporadas de Azul, acompanhar as redes sociais da companhia era uma fonte inesgotável de emoção. Confesso que eu chorava a cada vídeo postado pelo grupo em suas redes, com as reações sempre efusivas e emocionadas das mais variadas plateias. Azul foi aceito sem restrições. Mereceu. Parabéns, diretores tão queridos. Terceira e última caneca de direção. Vai para... Bem, o que ele fez também não foi pouco. Encenou cidadania para crianças de uma forma tão lúdica, tão grandiloquente, com bonecos enormes e coloridos, preenchendo a inóspita paisagem urbana e brotando pelos amplos janelões de um prédio imponente no velho centro paulistano. E a Lei Rangel, com seu Acorda, me deu o tempo todo a impressão de que, mais uma vez, ele trabalhou com muito prazer, se divertindo muito, mostrando a criança que ele ainda é, em cada cena que desenhou para aqueles radiantes palhaços da sua companhia, o grupo Esparrama. A Corda exigiu de Yardley muita agilidade para que tudo fosse perfeito em um espetáculo desafiador, porque se passava tanto ao ar livre quanto com cenas internas, em variados pavimentos de um edifício centenário. Deu tudo certo. Inesquecivelmente certo. Boa, diretor. Nossos efusivos aplausos para as 3 direções. E chegou a hora. Os 3 melhores espetáculos para crianças de todas as idades no ano de 2024 nos palcos da cidade de São Paulo. Melhor espetáculo. Relembremos dos 10 finalistas. Me derramei nas poltronas das plateias por todos esses 10. Acorda! Grupo Esparrama. Ver o céu, pisar o chão, na janela um dragão me contou que a cidade dorme, acorda. Vem aquecer nossa canção, bater palma no portão, é acordada que a cidade sonha.
A História Sem Fim. Candioto Produções. A Incrível Viagem do Quintal. Morente Forte Produções Teatrais. Ninguém liga pra sua identidade. Ninguém. Eu tô mais preocupada com a minha tadinha. Ficou sozinha lá no quintal. Aí eu não fico. A Menina do Candeeiro. Companhia Embarcações Teatrais. Meu candeeiro acendeu lá no terreiro, seu brilho é forte, alumia o mundo inteiro. Meu candeeiro acendeu lá no terreiro, seu brilho é forte, alumia o mundo inteiro. Azul. Artesanal Cia de Teatro. Joana e o Príncipe Silencioso. As Meninas do Conto. As suas histórias, as minhas histórias, as histórias das histórias. Estamos chegando, Joana e o Príncipe Silencioso. Memorável Histórias Notáveis. Palhaços Sem Fronteiras, Brasil. Vocês sabiam que existem muitos muros no mundo? Na China, No México, em Berlim. esse caiu. Pupusas! A mim me gustan las pupusas. A mim me gustan las pupusas. E tomar um banho de café. Mundo Suassuna. Beijo Produções Artísticas. O Sapateiro Russo. Produção
Carlos Escher e Cássio Brasil. Tem que ser bem feito. Pós-Ronfenha. É uma peça que conta a história de um pobre sapateiro que na véspera de Natal, ao invés de estar festejando, ceando com a família, precisa terminar um trabalho. Ele dorme e sonha. Nesse sonho ele se encontra com uma criatura mágica que leva ele para outros lugares. Começou contando que desde criança invejava os ricos. Pepé e Carmela. Paideia Associação Cultural. Mas eu vou agora apontar os 3 que, pessoalmente, mais me completaram como amante da arte teatral. Claro que eu sou uma plateia diferenciada e técnica, que já viu de tudo em 3 décadas e meia de críticas, e sei que todos os 10 mereceriam minha caneca, senão nem teriam sido indicados. Mas, de novo, eu decidi fazer escolhas recheadas de ternura e emoção. Subjetividade dominando a isenção que se esperava de um crítico. Repito, não houve comissão julgadora. Houve um só jornalista veterano apaixonado pelo que faz. Já falei demais por hoje sobre esses 3 escolhidos. Agora, o melhor jeito de anunciá-los será com imagens. Os 3 melhores espetáculos para crianças de 2024, em São Paulo, na opinião única e exclusiva deste que vos fala, são... Uau! O grito de guerra que a gente não tem! Acorda, vem ver o céu pisar o chão. Na janela um dragão me contou que a cidade dorme. Acorda, vem aquecer nossa canção, bater palma no portão. É acordada que a cidade sonha. Uau! Então é isso daí. Obrigada a todo mundo. Vida longa! Uau!
Parabéns, equipes de Acorda, A História Sem Fim e Azul. Essa foi a terceira edição do Troféu Caneca Pecinha e a Vovozinha. Obrigado a cada um de vocês pela companhia. Fiquem agora com a lista de todos os homenageados de hoje com o Troféu Caneca. Tchau, gente! Que bom que você chegou até o final do nosso vídeo. Vou ficar muito agradecido ao receber o seu gostei, ler seu comentário e ver você inscrito neste canal. Obrigado!